A Hora de Agir está aqui na COP28, aqui no Dubai. As lideranças estão aqui num tempo absolutamente decisivo, nesta década que nos vai levar até 2030, depois de 8 anos sobre o Acordo de Paris, onde nós tivemos também os 8 anos mais quentes de sempre, desde que há registros em 1880, em que um tempo também onde a ciência nos indica que não estamos no caminho certo, não estamos a fazer o que é preciso ser feito para evitar este aumento de temperatura que já está em 1,2 graus centígrados e que poderá ir até 2,5, 2,9 graus centígrados. Estamos 1 grau acima num planeta que está com febre e num planeta onde as pessoas precisam de estar informadas, onde a educação tem um papel essencial. E ninguém melhor para falar comigo sobre este assunto. Eu tenho comigo João Alegria, que é secretário-geral da Fundação Roberto Marinho. João, este é um momento mesmo decisivo. Eu acho que esse é um momento decisivo e todos nós devemos nos preocupar com o fato de que a sociedade em geral, não apenas os seus grandes atores, como são os governos, as empresas, outras organizações, ainda não tomou consciência adequada, ainda não demonstrou vontade de agir a favor de um enfrentamento a essa emergência climática, não é? O cenário não é bom, o planeta continua aquecendo e em boa parte do mundo, como muitas vezes acontece no Brasil, essa discussão ela acaba encapsulada dentro de um discurso político e, portanto, muito mal apresentada à sociedade. Há equívocos do tipo, quem se preocupa com a emergência climática é de esquerda, quem entende que o problema não é tão grave é de direita. Então, esse tipo de aprisionamento de uma discussão que é muito importante, é do interesse de todos, diz respeito à presença humana na Terra, precisa ser encarado de uma forma mais objetiva, mais direta, mais firme pelas pessoas. A razão da ciência ainda não conseguiu entrar no conhecimento das pessoas de uma forma geral. Mas hoje, com estas secas que são mais longas e profundas, com estas tempestades, isto também ajuda a esta consciencialização, mas não é suficiente, temos que fazer mais. Aí a educação pode ter um papel importante. A educação tem um papel estratégico nessa discussão. Acho que a educação demorou para aparecer, por exemplo, nas discussões da COP, com a força que ela aparece agora, né? E quando a gente fala que a educação tem um papel importante, é claro, porque as pessoas precisam se educar para este problema. Mas é mais do que isso. Diz respeito a transformações profundas que a trajetória escolar precisa viver, de transformação, né? Transformação no currículo, ou seja, é preciso sim tratar nas salas de aula dessa questão. Não precisa criar um novo conteúdo, uma nova disciplina, mas precisa estar presente desde a educação infantil. É preciso levar os estudantes, famílias, a comunidade escolar até mais próximo do contexto em que eles estão, uma percepção mais clara dos desafios locais nesse campo das emergências climáticas. E também é preciso reinventar um pouco tudo aquilo que a gente entende sobre formação profissional. Então, seja a educação em nível médio, que tem um foco em formação profissional de jovens, seja a educação em nível superior, nós estamos demorando para reagir de uma forma mais intensa a essas questões. Vou dar só um exemplo. O Brasil entrou definitivamente na rota dos fenômenos climáticos que são resultantes dessas transformações, né? Fenômenos extremos. Isso, então nós temos furacões, nós temos outros tipos de vento, temos lá um comportamento de chuvas e secas que realmente é muito atípico para a nossa história. Mas, por exemplo, eu não posso conceber que uma determinada cidade, que pela segunda ou terceira vez consecutiva teve construções desmoronadas, atingidas, sei lá, por ventos que agora fazem parte da vida naquele lugar, reconstruam as suas casas com as mesmas metodologias, com os mesmos materiais, com as mesmas técnicas de engenharia, entende? Com os mesmos erros agora. Então, um curso de engenharia, por exemplo, hoje, ele precisa se, assim, sendo um pouco radical, precisa ser reconcebido para fazer sentido agora e para frente. João, e talvez não seja só isso, porque nós no tempo que vivemos, no nascimento de uma nova era, da era da sustentabilidade, nós, para que os países estejam preparados para os desafios desta nova economia verde, têm também que preparar novas profissões.
nas energias renováveis, naquilo que é a preservação dos serviços dos ecossistemas, na economia circular. E aquilo que sentimos é que alguns dos países e de alguns dos países de língua portuguesa não estão a andar ao mesmo ritmo. E este debate é muito importante nós percebermos quais são estas ofertas formativas para o futuro. Concorda com esta ideia? Concordo com essa ideia e essa colocação traz para mim um desafio bastante grande que a gente percebe aqui, que é a nossa capacidade ou não de atuar dentro de uma linha de colaboração de viés estratégico coletivamente. Para atuarmos juntos, eu não preciso, por exemplo, que você me dê dinheiro e que eu te dê dinheiro de investimento. Nós precisamos principalmente combinar para onde vamos e como vamos e por quê, entende? Então, por exemplo, na comunidade dos países de língua portuguesa, com certeza, nós poderíamos estar com políticas de colaboração mais bem estruturadas, por exemplo, no ensino profissional e superior, com certeza, né? Até porque muitos dos países que compõem a comunidade têm várias características em comum. Então, certamente, algumas das soluções vão servir. Nós temos um pequeno caso... muitas vezes também não tem o tecido económico. Por exemplo, há realidades económicas em alguns países que podem ter também oportunidades em outros países, no sentido de estabelecerem as suas empresas, venderem os seus produtos, exportarem a sua tecnologia e transferirem o know-how. Isso. Sem dúvida nenhuma. Essa perspectiva de que políticas públicas, regulamentações, criação de limites de atuação do mercado, da produção, que tem a ver com uma responsabilidade climática ambiental, não significa acabar ou reduzir negócios. Na verdade, isso pode muito bem ser percebido como a abertura de recursos disponíveis para investimento, de novas frentes de atuação, de novos produtos, como por exemplo, toda essa possibilidade de produtos da bioeconomia amazônica, por exemplo, que não são explorados, né? Então a gente tem potencialmente o valor da floresta em pé, uma diversidade enorme de possibilidades que significam produção de riqueza para todos, né? Mas que acabam encontrando uma resistência por uma certa comodidade em repetir fórmulas que já estão consolidadas, mas essas fórmulas não são boas. Nós temos hoje um diálogo que está aqui muito presente na COP, que é, digamos, a dívida histórica, moral e ecológica do hemisfério norte para com o hemisfério sul. Da transferência de verbas para que os países do hemisfério sul mais vulneráveis às alterações climáticas se possam adaptar e se possam valorizar os seus ecossistemas. Por exemplo, em Angola, a floresta do Naiombe, dentro de 20 anos, se nada for feito, vai estar deflorestada. Moçambique tem tempestades, tem 3.000 km de costa e tem tempestades umas em cima das outras, com efeitos destrutivos, mas as verbas tardam em chegar. O sistema multilateral não precisa de mais empoderamento para que as nações do mundo possam cooperar mais e possam fazer com que haja esta compensação depois de 200 anos em que o hemisfério norte poluiu o planeta e criou a crise climática? Sim, esse é um assunto bem difícil. Aqui na COP, ouvindo as pessoas, por exemplo, os presidentes de bancos, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e outros, né? Você fica um pouco com a sensação de que o dinheiro está disponível. Mas, então, como é que ele não chega até onde ele precisa chegar, vamos dizer assim? Então, um primeiro aspecto dessa discussão é que realmente, e há uma consciência disso, mas parece que está faltando alguma providência prática, é preciso simplificar o acesso, desburocratizar os caminhos, não deixar que esse dinheiro se perca antes de chegar até a ponta, como a gente diz, até João, onde ele precisa chegar. Que nós aqui, ainda ontem falava aqui com a delegação de Angola sobre isto, que normalmente nós aqui negociamos muito a questão do financiamento, do encontrar o pacote financeiro, a verba, mas olhamos pouco para aquilo que tem sido a execução. E, portanto, dos 100 mil milhões nós executamos 27%, 28%. E aquilo que me dizem é que os países emergentes dizem que isto tem a ver com que as regras são muito difíceis e que às vezes parece que até é de propósito, porque os países não têm ainda a capacitação técnica para irem ao Green Climate Fund buscar essas verbas que estão lá disponíveis. E isto, se calhar, é algo
precisa de ser trabalhado. E não é tão simples, tá? Porque o discurso há uma dívida histórica do norte global, dos países do norte, com o chamado, cada vez mais forte esse nome, sul global, os países do sul do planeta. Por que se diz isso? Porque tem se tentado estabelecer certas evidências para tentar organizar essa discussão, tá? Porque uma coisa é quando eu venho aqui, você vem os manifestantes que estão aqui atrás de nós fazendo a sua manifestação, demandar por justiça. Por uma justiça que tem a ver com o fato de que países do norte, muito desenvolvidos já, de algum modo, a partir do corte de 1850 até o presente, que é o que está estabelecido nesse momento, tiveram oportunidade de usar muito os recursos ambientais. E que países que conservaram melhor esses recursos, até por estarem em desenvolvimento ainda, não podem ser submetidos aos mesmos ônus, limitações e regulações que esses países que já usaram bastante, tá? Então isso estabelece de uma forma muito simplista uma ideia de justiça climática, tá? Aqueles que mais precisam, que têm menos recursos para se adaptar, para mitigar os impactos, porque é que não começaríamos por alterar a palavra, em vez de financiamento, colocarmos compensação? Compensação é uma possibilidade, mas veja, não é tão simples, porque o que eu estou dizendo, o discurso fica fácil quando está no meio social, mas quando ele vai para a diplomacia, você precisa colocar esse discurso em tópicos muito objetivos, que possam ser assumidos e compreendidos por todos e que quase virem uma fórmula matemática, tá? Então isso não é muito simples, porque veja só, exploração de carvão mineral na Europa precisa cessar. É uma fonte energética suja, de alta emissão de gases de efeito estufa. E a Europa já tem alternativa. Tem alternativas. Beleza. E eu estou pensando que comunidades do sul global vão ser mais beneficiadas, inclusive, com recursos que têm a ver com isso. Agora, o que é que eu explico para o trabalhador da indústria do carvão na Europa que perdeu o seu emprego por uma política de redução dessa fonte energética? Então, no campo diplomático e político, a questão é bem mais complexa. E às vezes eu entendo que o que está exatamente entre o recurso que se diz disponível e a ponta onde ele deveria chegar é uma camada política, geopolítica, complexa de negociações que esses recursos, e que não só esses recursos, algumas premissas regulatórias, etc., não têm conseguido atravessar, entende? Isso forma uma barreira de discussões infinitas pelas quais e por isso precisávamos aí de política com P grande, não é? E há aqui também uma outra questão que tem a ver com o período de transição, em que nós hoje temos ainda uma dependência dos combustíveis fósseis de 82% para toda a energia que precisamos em todo o mundo. E, portanto, nós não vamos conseguir alterar isto de um dia para o outro. E, por outro lado, nós temos também a possibilidade de os países africanos, onde existem ainda 700 milhões de pessoas sem acesso à eletricidade, poderem utilizar esta nova mudança de um paradigma energético para também satisfazer essas necessidades energéticas já com energias renováveis. Mas hoje nós vimos que o facto dos países ainda não terem um sistema científico e do conhecimento, a tal formação que o João falava, faz com que no ano passado só 1% do investimento em renováveis tenha sido em África. E aí esse também seria um tópico que deveríamos colocar na agenda, fomentar a formação e a criação de novas ofertas e se calhar novos consórcios com os países que ainda estão em desenvolvimento ou num estágio de desenvolvimento, digamos, menor. Como é que olha para este assunto? Isso está certo e é isso que me faz, por exemplo, ouvir com um pouco mais de tranquilidade uma afirmação, por exemplo, uma afirmação do Brasil, que diz que sim, ele tem uma proposta de transição no que diz respeito à exploração e ao uso do petróleo, mas que ele não vai fazer isso no mesmo tempo que os países desenvolvidos, porque de algum modo ele não tem as mesmas condições econômicas de acelerar essa transformação, tá? Então, acho que é isso mesmo, mas eu também acho que muitas vezes, e eu tive a oportunidade de participar aqui de várias... É preciso referir que o Brasil tem uma matriz energética muito limpa, não é? Vamos polemizar um pouco isso. Porque, na verdade, enfim, sobre o petróleo, como eu disse, eu ouço com tranquilidade essa fala.
mas eu acho que o governo está um pouco atrasado em se manifestar mais claramente sobre a sua proposta de transição no caso do petróleo. Então, qual é o plano? Em quanto tempo? Por quê? No caso da matriz energética brasileira, principalmente no que se refere à eletricidade, sim, a maior parte dela é gerada a partir da água de usinas hidrelétricas, uma fonte renovável. Tem lá, sim, usinas térmicas, termoelétricas, mas que geralmente são acionadas em situações de baixa de produção da energia hidrelétrica, mas você precisa entender isso, que conceitualmente é uma matriz limpa a partir de diferentes contextos, porque em determinados contextos ela pode ser não uma matriz limpa, por exemplo, ou não desejável. Por exemplo, no território amazônico. O território amazônico tem grandes usinas hidrelétricas, mas elas, eu poderia dizer, que não atendem as comunidades locais, tá? Há situações tão radicais em que o chamado linhão, que são as torres de alta voltagem de energia elétrica de usina, passam sobre comunidades e não atendem essas comunidades. Lá embaixo tem uma comunidade ligando um gerador a óleo diesel para ter energia. Então, isso é conceitualmente uma matriz limpa, mas ela é desigual. Tem muita gente no Brasil que está excluído do sistema nacional e não gostaria de ser atendido por hidrelétrica. As comunidades amazônicas, por exemplo, têm trazido essa discussão. Elas preferiam usar fotovoltaica, elas preferiam usar energia elétrica produzida a partir da biomassa da própria floresta. Há uma série de alternativas ali que eles têm provocado o governo com isso. Então, eu acho interessante essa história de que, conceitualmente, nós estamos bem, certo? Mas, mesmo assim, nós precisamos nos olhar no detalhe para que a gente realmente esteja bem, tá? João Alegria, o que é que a Fundação Roberto Marinho, conte-me lá este projeto que veio aqui apresentar à COP? Então, a Fundação Roberto Marinho, o próprio Grupo Globo, nós temos uma longa história de envolvimento, de compromisso com tudo que diz respeito ao ambiente, né? A Fundação, por exemplo, foi pioneira em realizar, desde 1992, conteúdo televisivo sobre isso de forma sistemática, fazendo a popularização dessas discussões, né? Desenvolvemos projetos de mobilização da sociedade brasileira ao redor dessas temáticas, né? Trabalhando com a educação ambiental, trabalhando com a mobilização das pessoas para esse tema. E aqui na COP a gente veio tomar parte de um momento importante, que foi o lançamento internacional do que a gente está chamando de um compromisso da filantropia brasileira com a agenda do clima, tá? No Brasil nós temos uma sociedade civil muito forte, com grande capacidade de atuação. Ela já atua em vários campos e nós então, numa discussão coletiva liderada pelo Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, que é o GIF, que é uma associação do terceiro setor no Brasil, nos definimos por escrever e assinar um compromisso coletivo da filantropia brasileira com a incidência nessa agenda climática. Então, falarmos com as empresas com as quais nós estamos ligados, convencer nossos líderes, atuar nas escolas, da ação climática. Atuar nas escolas, investir em pequenas ONGs, dar suporte a projetos de adaptação, de mitigação climática, ou seja, tornar essa agenda do clima transversal a todas as nossas ações, porque efetivamente hoje você pode se voltar para qualquer campo da criação e da realização humana, você vai encontrar ali uma forma de inserção da agenda climática. Tá? João, encontramos motivos também para ter esperança. Claro, nós sempre precisamos ter esperança. Agora, tomando muito cuidado para não ficar olhando só a metade cheia do copo, porque, na verdade, nós temos conseguido realizar coisas importantes, mas nós estamos realizando pouco, não o suficiente para uma reversão do rumo. E tínhamos que ser também mais rápidos. Isso aí. João, muito obrigado por esta conversa. Nós vamos continuar aqui na COP28, aqui no Dubai, a acompanhar este momento histórico, este momento decisivo para que possamos legar ao futuro o nosso modo de vida. Hora de agir. Um abraço amigo e até um próximo programa.